Nós queremos saudar a todos que nos ouvem, que participam conosco, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, uma palavra que Deus tem para os nossos corações, para trazer paz à nossa alma. E o texto que nós vamos usar hoje está no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 37. Localizou na Bíblia? Então, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Bem, como nós acabamos de ler, o texto fala de um momento especial para o povo de Israel. Eles estavam comemorando uma das festas importantes para Israel. Tratava-se das festas dos tabernáculos, também conhecido como Festa das Cabanas. Era comemorada por 7 dias, onde eles rememoravam a trajetória do povo pelo deserto, desde quando saíram do Egito até a Terra Prometida, até Jerusalém. E nesse momento, Jesus olha e vê o povo, um povo que vivia ali daquela tradição do passado, e viu que aquela festa, aquele momento de alegria, não resolvia a necessidade interior. E isso, até mesmo em nossos dias, o povo, as pessoas gostam de falar sobre Jesus. Ora falando do seu nascimento, ora falando da sua morte, ou seja, o tempo passa, mas a necessidade do homem continua a mesma. Nesse texto que nós lemos, fala de uma necessidade que eu e você temos, uma necessidade intrínseca na vida do ser humano. E que necessidade é essa? É um grande mistério que fala da sede da alma, que o próprio homem desconhece. Davi, em um dos seus salmos, ele descobre esse grande segredo e ele afirma em seu Salmo 42, no verso 2, ele diz assim: a minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Ou seja, não era simplesmente um homem mencionar o nome de Deus, mas era um homem se relacionar com Deus que fala, que opera, que conhece o nosso ser interior. Jesus estava em Jerusalém durante aquela festa e havia um movimento muito grande. Como nós falamos, a tradição, a religiosidade, cerimônia, mas o coração do homem continuava vazio. Assim também é o mundo dos nossos dias. Muitas vozes, né? Muitas propostas, muitas religiões, muitos conhecimentos. O homem cada dia se envolve em conhecer mais e mais, mas ainda existe a sede da alma. A sede da alma pertence ao homem e o homem se descobrir como resolvê-la. O homem pode ter bens, pode ter posição social, pode ter estudo, mas nada consegue preencher o vazio espiritual sem a presença do Senhor Jesus, sem a presença do Deus que morreu e ressuscitou dos mortos para trazer esperança ao homem. E a mensagem que ainda acontece, a mensagem de hoje, é a mesma. Existe uma sede, eu, você, nós temos uma sede interior que somente o Espírito Santo pode saciá-la. Por isso que o texto diz que Jesus pôs-se em pé e clamou. Jesus não falou em segredo, sussurrou, mas ele clamou mostrando o quê? A urgência, mostrando o convite para a salvação, mostrando o seu amor derramado ali na cruz do Calvário para a salvação do homem. O clamor do Senhor continua sendo anunciado pelo Espírito Santo à igreja, ao homem que desconhece o seu propósito para com a sua imagem e sua semelhança. Afinal, lá em Gênesis 1:26, o Senhor, após aquele momento de criação, ele criou o homem, obra-prima da sua criação, e diz: farei dele a minha imagem e a minha semelhança.
o Senhor ainda, nos dias de hoje, Ele está chamando o homem. O homem que muitas vezes se encontra cansado, às vezes abatido, desviado, aflito, aquele que perdeu a paz, algo tão comum nos nossos dias, né? Nós vivemos dias corridos, diz a Bíblia, dias trabalhosos. O homem acorda cedo, dorme tarde e ele está envolvido por tantas coisas e ele esquece que o que ele mais precisa é nutrir aquilo que está no seu interior, aquilo que é eterno, porque a única coisa que é eterno no homem é a alma. A carne, esse corpo, ele um dia voltará ao pó, mas diz a palavra que a alma, ele voltará a Deus. E o Senhor dá destino para a alma. A alma tem dois destinos: eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. E nós estamos falando aqui daqueles que querem a eternidade com Deus. E por isso Jesus, naquele momento, ele fala a respeito disso. Porque a salvação ainda está disponível. E quando nós falamos de salvação, não é uma religião, uma denominação. Nós estamos falando de um projeto que nasceu na eternidade, passa pelo tempo do homem, resgata o homem para levar de volta a eternidade com Deus. Por isso, naquele momento, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede. Meus amados, Jesus não chamou quem tinha aparência religiosa. Ele chamou quem reconhecia a sua necessidade. Nesta hora é importante que o homem olhe para dentro de si e faça uma autorreflexão, porque a sede fala de um vazio espiritual, fala de uma necessidade de salvação, falta de paz, a alma cansada às vezes do pecado, das circunstâncias que vive. Na Bíblia, muitas vezes o Senhor começa uma grande obra quando o homem reconhece a sua necessidade. O Evangelho é para quem reconhece que Jesus, como tendo o que nós precisamos e sente sede de algo a mais. Você já pensou nisso? Você já sentiu algo? Está faltando algo? Quando o homem pensa nisso, a resposta é Jesus. Eu sempre falo que o vazio do nosso coração é do tamanho do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus preenche todo o vazio, toda a necessidade. E ele diz: quem tem sede, vem a mim. A salvação não está em homens, nem religião, nem sistemas religiosos, nem dogmas, nem tampouco em conceitos filosóficos e teológicos. A salvação está nele, a salvação está em Jesus. O único mediador entre Deus e o homem. Não existe ninguém que possa trazer salvação a não ser Jesus, o Filho de Deus que ressuscitou e está vivo para operar no coração do homem. Ele disse, ele não falou, procure um caminho, ele não disse, procure uma religião, ele disse, venha a mim. Meus amados, a experiência da salvação é pessoal. O encontro com Jesus, o arrependimento, o novo nascimento, uma operação completa do Espírito Santo. A experiência com Jesus nos fez entender que a relação central, que é exatamente esta, Jesus vivo operando no meio da igreja, através do Espírito Santo. Venha a mim, mas ele falou por quê? Venha a mim e beba. Interessante, né? Não basta ouvir sobre água, né? Pois não se trata de H2O. É preciso beber da água que traz vida, louvado seja o nome do Senhor. Beber, fala de quê? Quando ele fala, vem a mim e beba, fala de aceitar Jesus, de receber o Espírito Santo, viver da graça, porque a palavra diz sobre isso, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dádiva. É alimentar-se da palavra revelada, da palavra que traz vida, da palavra que transforma a vida do homem. Logo nos versos seguintes, Jesus fala dos rios de água viva. Nós lemos aqui, diz assim, quem crê em mim, como diz que tu, rios de água viva correrão no seu ventre. Mostrando justamente a operação do Espírito Santo na vida daquele que crê. E o que nós podemos tirar de experiência para nós nessa noite, nesse momento que aqui estamos? Talvez possa existir pessoas que estão nos assistindo cansados, por que não?
decepcionados, sem direção, sedentas, desejando a paz. Jesus disse: minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo a dá. Nós estamos diante daquele que tem poder até mesmo sobre a morte. O Espírito Santo, nos nossos dias, continua fazendo o convite. Venha até Jesus, beba da água que Ele tem para dar, porque vai surgir, como diz a palavra, uma água viva que correrá no nosso ventre e saltará para a vida eterna. Venha a Jesus, porque somente Ele salva, somente Ele transforma, somente Ele cura a alma, somente Ele dá vida eterna. No original grego, esta palavra, sede da alma, essa frase significa ansiedade. E se nós falamos ansiedade dos nossos dias, né, o mal do século, né? Então, há uma sede intensa. O que a sede intensa causa na vida do homem? O que ele pode sentir? Causa dor. O homem pode ficar até sem comer, mas não resiste à falta de água. O mundo oferece muitas fontes, mas todas são limitadas. É tanto isso que nós podemos lembrar das experiências do povo no deserto. No deserto era comum os viajantes, devido à sede intensa, eles passavam a ver miragens, mas não eram real. Era apenas uma reação do organismo, até mesmo como defesa. A sede era intensa, eles acabavam vendo, né, fontes de água, viam a situação do homem. Às vezes o homem pensa que as coisas dessa vida podem saciar a sua sede interior. Mas isso nós sabemos que não é real. O homem precisa beber da água que Jesus der. Certa ocasião, ele se encontrou com uma mulher samaritana e disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que ele estava falando é de uma água diferente. É o poder da palavra transformadora, que gera em nós esse desejo ardente de servi-lo e aguardar a sua volta para o arrebatamento. Hoje o Senhor ainda clama, hoje ainda o Senhor está clamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que vem ao Senhor nunca mais sai vazio. E diz o texto: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. E a palavra do Senhor é para mim, a palavra do Senhor é para você, para sua família. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que Deus possa abençoar você que nos assiste, a sua casa, com a paz que só Ele pode dar. A paz do Senhor Jesus.